Como discípulos de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra. Mais do que conhecer o que um pensador diz, mais do que conhecer o que um pastor diz, nós precisamos conhecer as Escrituras. E é por isso que o pastor insiste sistematicamente o estudo da Bíblia, porque é ela que preenche o nosso coração. É por isso que Jesus foi claro em dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. O que a verdade faz conosco? Quando nós entendemos a exposição das Escrituras, nós trocamos as mentiras de Satanás pelas verdades de Deus. É isso que a Bíblia faz conosco. Ela nos leva a deixar aquilo que de fato Satanás nos enganou ao longo da nossa jornada, para a gente ouvir aquilo que Deus quer conosco. Por isso, eu tenho incentivado os irmãos, nós como pastores temos incentivado os irmãos à leitura diária da Bíblia. Leia a Bíblia sistematicamente, faça o seu devocional, leia a palavra de Deus. Inclusive, nosso devocional de hoje veio com uma referência errada. Quem está seguindo no Manancial, o capítulo estava certo, o livro estava errado, não era Salmo. O livro é Atos dos Apóstolos. Então, depois a gente pode ver direitinho e conferir. Quem fez o Manancial hoje estava Salmos, mas não é o livro de Salmo. Aquela expressão, aquele texto está no livro de Atos. E depois a gente corrige isso então. Mas eu queria desafiar você, todos os dias. Não estou dizendo para você ler a Bíblia inteira num dia. Eu estou dizendo para você ler um capítulo da Bíblia por dia. Leia um capítulo, mas saboreie ele. Leia ele com tranquilidade. Leia ele. Hoje, por exemplo, eu estou lendo o profeta Jeremias. E hoje eu li aquele texto onde Jeremias é levado à casa do oleiro, e que o Senhor usa Jeremias para ver o oleiro fazendo um vaso. E aí o Senhor fala com Jeremias, o oleiro quebra o vaso e ele refaz o vaso. E o Senhor mostra a Jeremias que aquilo era o povo de Israel, que Deus ia fazer com o povo de Israel. Mas quantas vezes aquele vaso não sou eu e você, que precisamos ser quebrados por Deus, amassados por Deus, para que Ele faça de nós um vaso novo. Olha que coisa bonita. Isso a gente não acha, isso a gente acha nas Escrituras, irmãos. Então a gente precisa ler a Bíblia todo dia. O Enio Cordeiro diz uma coisa que é muito interessante: dia que você não lê a Bíblia um dia, você sente. Dia que você não lê a Bíblia 2 dias, você e a sua família sente. Quando você não lê por 3 dias, todo mundo ao seu redor vai sentir. Então, meu irmão, olha, pegue lá o seu marcador, não esqueça dele, vai marcando, se você não tem, a gente vai providenciar um para você, vai marcando. Se você lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda num ano. Vale a pena ler a Bíblia. Invista seu tempo na leitura das Escrituras Sagradas, porque isso vai fazer diferença. E quando você ouvir uma mensagem por aí, na internet, seja quem for pregar, e quando pregar alguma coisa que não estiver na Bíblia, na hora você vai dizer assim: opa, isso aí não está na palavra de Deus não. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Hoje a gente segue, é a 5ª mensagem dessa sobre relações saudáveis. Nós, desde o capítulo 2, a partir do verso 12, Pedro está tratando de relações saudáveis. O povo estava sendo perseguido. A gente lembra que Pedro está escrevendo para uma igreja que estava sendo perseguida duramente pelo Império Romano. E esta igreja sendo perseguida duramente pelo Império Romano, eles estavam sendo acusados de uma série de coisas, dentre elas que tinham colocado fogo em Roma. Dentre elas que eles eram, por exemplo, alguns teólogos que dizem que os cristãos chegaram até mesmo a serem acusados de serem canibais. Por quê? Porque eles participavam do corpo e do sangue de Cristo, quando na verdade era a ceia do Senhor. Mas a razão de buscar, Luiz, pode baixar um pouquinho aqui, filho, os retornos, por favor? A razão de buscar levar esses cristãos a serem presos, o que o Império Romano fez? Vai em cima e tenta de diversas formas acusar os cristãos. E nesse processo de acusação dos cristãos, eles saem dispersos.
E quando eles saem dispersos, irmã Daiane, o que Pedro faz? Pedro escreve uma carta. Então a carta que nós estamos lendo, ela é o escrito de Pedro para uma igreja que estava distante, em várias partes do mundo. E Pedro então está ensinando esta igreja. Ele ensinou então como esta igreja devia se portar em relação ao governo. Nós vimos sobre isso alguns domingos atrás. Ele ensinou como estes irmãos deveriam se portar no trabalho, como era a relação deles com o emprego. Depois nós vimos a relação da mulher, como deve ser uma esposa cristã, mesmo aquela mulher que não tem o seu marido crente, como ela deveria se comportar. No último domingo então nós falamos sobre o papel do marido, o papel do sacerdote no lar, aquilo que um homem precisa fazer como um crente. Qual deve ser a atitude de um homem como crente em Cristo Jesus na sua casa? Hoje Pedro vai terminar essa sessão de relacionamentos. A mensagem de hoje conclui essa etapa sobre relacionamentos, porque semana que vem Pedro vai nos ensinar, por exemplo, por que nós sofremos fruto de fazer o bem. Isso é uma pergunta interessante. Pedro vai mencionar isso, e Pedro vai ensinar para aqueles irmãos o seguinte: eles estavam fazendo o bem, eles estavam honrando a Deus, mas eles estavam passando por sofrimento. Olha que interessante isso. Por que isso acontece? Né, Felipe? Fique tranquilo. Por que isso acontece nas nossas vidas? Qual é a razão disso acontecer? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. O sofrimento diante de fazer o bem. É a continuidade. Mas hoje Pedro termina aí a partir do verso 8. Se a sua Bíblia está aberta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8, Pedro diz assim: por fim. Ele já começa dizendo e colocando um ponto final no assunto. Depois de tratar de relacionamentos com o Estado, relacionamento com o trabalho, relacionamento na família, por fim, ele vai falar agora do relacionamento na igreja, entre os irmãos. Ele vai dizer: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Ou seja, vocês que estão espalhados, vocês que estão distantes, tenham a mesma maneira de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e viver dias muito felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Por fim, Pedro começa dizendo que agora era o fim desta sessão, tratando agora de relacionamentos entre os próprios irmãos, entre a própria igreja. Depois de ele tratar os mais diversos contextos de relacionamento, ele termina agora falando como deveria ser o relacionamento entre nós, como nós devemos nos relacionar no contexto da igreja, como deve ser a nossa forma de agir, como deve ser a nossa maneira de caminhar, e por que é tão importante tratar sobre esse assunto. Porque, meus irmãos, o que na maioria das vezes, o que nos sustenta, o que nos traz acolhimento, o que nos faz nos sentir bem a uma igreja, não é a sua estrutura, não é aquilo que ela pode nos oferecer, daquilo que ela tem de salas, estrutura física e tudo isso, não. O que nos faz muitas vezes sermos partes de uma igreja, sermos apaixonados por essa comunidade local criada por Jesus, são os relacionamentos. A gente permanece numa igreja se a gente faz relacionamento nela.
Se você chega numa igreja, participa ali há algum tempo, você não cria vínculos relacionais, é muito provável que você vai dizer: olha, essa igreja não é boa, essa igreja é fria. E a gente não fica ali. Então, o que nos traz a uma igreja, o que nos faz permanecer uma comunidade local, são os relacionamentos. Mas tem uma coisa: o que faz muitos de nós também irmos embora de uma igreja, sabe o que é? Relacionamentos. Tanto é para permanecer, tanto é para ir embora. E é sobre isso que Pedro está ensinando. Por quê? Porque Pedro queria mostrar àqueles irmãos e a nós que a santidade que nós estamos aprendendo este ano não é apenas individual. O ser santo, Daniel, não é apenas comigo, eu como pessoa, mas o ser santo se expressa nas nossas relações no trabalho, nas nossas relações em casa, e o ser santo também se expressa nas nossas relações na igreja. E é isso que Pedro vai ensinar agora. A santidade vai nos ensinar como nos relacionarmos uns com os outros. E Pedro então vai construir uma série de argumentos nesses versículos, nos mostrando. E aí eu queria, nessa noite com os irmãos, e você que está em casa, nós aprendermos pelo menos 5 lições com Pedro, do verso de número 13, ou melhor, do verso de número 8 até o verso de número 12. Nesses 4 versículos, quais são as 5 lições preciosas que Pedro quer nos dar acerca dos nossos relacionamentos? E Pedro vai construir essa série de recomendações. E ele vai começar no versos 8 e 9. E eu queria que você marcasse aí na sua Bíblia. E ele diz assim: por fim, vou repetir a leitura: temos todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. A primeira lição que Pedro quer nos ensinar aqui está justamente nessa expressão inicial, na primeira frase: por fim, tenham vocês o mesmo modo de pensar. Isso aqui se aplica na igreja, isso se aplica no casamento, isso se aplica na nossa vida. Pedro está chamando aqueles irmãos, aquela igreja, para dizer: tenham vocês a mesma maneira de pensar. Há uma outra versão que diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo. Há uma outra que diz assim: por fim, sejam todos unidos no Espírito. Pedro estava preocupado porque aqueles irmãos, ainda sendo perseguidos em terra distante, se não tomassem cuidado, o que iria acontecer com eles? Eles ainda estariam vivendo divididos. Eles daí estariam guerreando entre si. E Pedro então começa agora a orientar aqueles irmãos como eles deveriam caminhar. É muito mais, meus irmãos, do que objetivos comuns. Pedro estava falando de coração comum, uma vida em unidade. Era ter a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, andar um com o outro e cuidar um do outro. Pedro começa essa parte final convocando, dizendo que estejam unidos na mesma maneira de pensar. É interessante que nada pode segurar a igreja de Jesus quando ela tem o poder de Jesus sobre ela e quando ela está unida. Quando há unidade numa igreja, irmãos, quando nós temos a mesma forma de pensar, nós andamos, nós avançamos. E o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai trabalhar o tempo inteiro para que a gente arrume problema primeiro entre nós. Porque a Bíblia vai dizer que um reino dividido não faz o quê? Uma casa dividida não chega em lugar nenhum, irmãos. A unidade é tão forte. E aqui é um exemplo do outro lado, que quando, lembra da história da Torre de Babel? Eles tinham o quê? Uma só língua. E o Senhor disse: só tem um jeito de parar esse povo. O que o Senhor fez? A confusão das línguas. Agora olha como é que é interessante. Lá em Gênesis 6, o povo com a motivação errada, o Senhor confunde as línguas para pará-los,
dizendo que uma só língua a gente vai longe. Agora, o que o Senhor faz em Atos 2, no Pentecostes? Novamente, nós temos uma só língua, com a motivação correta, para que o Evangelho chegue a todos os lugares. O Espírito Santo usou a unidade ali, usou aquele povo num só propósito, ali a partir do Pentecostes, de maneira muito especial, para que o Evangelho fosse pregado. Sabe por quê? Porque quando uma igreja tem um só coração, irmãos, ela alcança, ela cumpre o propósito de Deus. Uma família, quando tem um só coração, ela vai longe. Quer ver uma família destruída? É quando o casal já começa a estar dividido. Quer ver uma casa destruída? É quando a família não tem unidade. É a mesma coisa na igreja. A igreja é a representação das nossas casas. A igreja é a unidade de muitas famílias. E quando nós estamos juntos, e Pedro está dizendo: tenham vocês o mesmo modo de pensar. Quando o povo está junto, quando o povo está unido, muitas coisas acontecem. Uma das piores coisas na vida de uma igreja se chama desunião. Desunião. E aí nós esquecemos que o Espírito que habita no meu irmão do lado é o Espírito que habita em mim, que é o Espírito Santo de Deus. E aí Pedro está dizendo: olha, eu vou terminar, mas eu vou terminar falando para vocês de algo muito importante. Tenham o mesmo modo de pensar. Irmãos, na prática, no dia a dia, Pedro estava dizendo que nós precisamos ter o mesmo coração. Uma igreja precisa estar unida. Quando o irmão decide perdoar, quando o irmão decide recomeçar com outro que o feriu, isso glorifica a Deus. Quando alguém escolhe servir sem querer aparecer, porque às vezes nós temos muitas essas dificuldades em todos os lugares. Onde tem gente é assim: eu quero servir, mas não me colocaram naquele lugar que eu queria. Irmãos, servo não tem escolha, servo quer servir. E quando a gente quer servir, não está preocupado em aparecer, nós vamos alcançar muita gente, nós vamos abençoar muita gente. Quando deixamos de lado as nossas preferências, quando a gente deixa de lado aquilo que a gente quer, e a gente diz: Senhor, eu quero ser um só coração, eu estou disposto a abrir mão, eu estou disposto a fazer a tua vontade. A ideia aqui, irmãos, é manter a unidade de coração. Dalmo, existe uma coisa que se chama cooperativa, e existe uma coisa que se chama comunidade. Aqui tem vários irmãos que trabalham numa cooperativa de crédito, irmãos que são funcionários do sistema de cooperativismo. Tem vários irmãos aqui que de alguma forma participam de alguma cooperativa. Qual a diferença de uma cooperativa para uma comunidade? A cooperativa, ela junta pessoas num objetivo comum. Eu me lembro quando criança, meu tio, ele é até ainda hoje produtor de leite, e nos interiores tem a cooperativa que você entrega o leite, e você vai lá, entrega o leite, e no final do mês você recebe por aquele leite que você entregou. A cooperativa junta pessoas com objetivos comuns, a cooperativa dá lucros comuns. Só tem uma coisa: a cooperativa não gera vida comum. Terminou a entrega ali, cada um segue no seu rumo. Qual a diferença de uma cooperativa para uma comunidade? A comunidade, ela tem mais do que objetivos comuns, mais do que interesses comuns. A comunidade, ela tem vida comum. Por isso que a igreja é uma comunidade de discípulos. Igreja não é uma cooperativa. Só que se nós não tomarmos cuidado e lutarmos pela unidade entre nós todo o tempo, nós podemos deixar de ser uma igreja para virar uma cooperativa. Um lugar onde as pessoas só se unem por causa de um objetivo. As pessoas vêm aqui para construir um templo, as pessoas vêm aqui para um objetivo qualquer, as pessoas vêm para servir objetivos alheios e esquece que ser igreja é muito mais do que cumprir objetivos. Ser igreja é ser um corpo, ser igreja é ser uma família, ser igreja é uma comunidade. É por isso que o pecado é tão sério, e Pedro estava falando de santidade. Por quê? Porque se nós somos um corpo, quando eu erro, automaticamente eu também estou ferindo o meu irmão. Isso é igreja. Não é um ajuntamento de pessoas para um culto de domingo que a gente apaga a luz, fica todo mundo aqui emocionado, vai para casa e faz de conta que não tem nada a ver um com o outro.
Ser igreja é essa comunidade que tem que ter unidade de coração, que tem que ter motivações corretas, que tem que ser uma somente, um só coração, sem partidarismo, sem panelinhas, sem divisões. Que onde um e o outro trabalham todo o tempo para promover, irmãos, reconciliação, auxílio, ajuda. Por isso Paulo vai dizer por diversas vezes: tenha o mesmo modo de pensar. Pedro vai dizer: tenha vocês, meus irmãos. No fim, eu vou terminar dizendo a vocês: tenha a mesma maneira de pensar. Então a primeira lição que Pedro nos ensina é: devemos ter uma somente, um só coração. Agora o texto segue, e ele diz assim: sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros, mostrem misericórdia. Porque Pedro vai nos mostrar que mais do que ter um só coração e um só espírito, nós precisamos tornar prático o que nós estamos aprendendo. E há 3 marcas de um crente em Cristo Jesus que Pedro vai dizer aqui: seja cheio de compaixão, ame um ao outro e tenha misericórdia e humildade. Tião, o que é ser cheio de compaixão? É sentir a dor do irmão que está do lado, é sentir a dor do outro, é ter empatia, amar um ao outro, amar um ao outro. Jesus está nos ensinando que a gente precisa aprender a caminhar, irmãos, e a igreja é um laboratório de Deus para isso. É um laboratório para nos ensinar a caminhar com gente que pensa diferente da gente. Tem alguns ministérios que gostariam que todas as pessoas fossem iguais, assim, robôs. Isso não existe, irmãos. A igreja é a multiforme graça de Deus. É por isso que aqui tem flamenguistas, corintianos, são paulinos, atleticanos, né? Aqui tem fleumáticos, aqui tem coléricos, né? Aqui tem sanguíneos. Não é assim? Por quê? É a expressão de ser humano, dos mais diversos contextos, valores, mas que neste lugar se coloca nas mãos de Deus. E é uma das coisas mais belas na igreja, que quando a gente entra daqui para dentro, fica tudo lá fora. Os nossos títulos, a nossa formação, quem a gente acha que a gente é, quando a gente acha que é alguma coisa e a gente não é nada. Aquilo que a gente acha que a gente tem, a gente não tem nada. Uma das coisas que a igreja nos faz é nos igualar. Por isso que nós somos todos filhos do mesmo Pai e somos todos irmãos. Isso é ser igreja. É disso que Pedro está dizendo. E para isso nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Nós precisamos aprender a mostrar misericórdia. Sabe por quê, irmãos? A humildade é o segredo da paz de uma igreja. Vou repetir isso, e eu queria que você repetisse comigo. A humildade é o segredo da paz de uma igreja. Nós vamos repetir de novo para isso cravar no nosso coração. A humildade é o segredo da paz de uma igreja. Às vezes as brigas, quando acontecem numa igreja, é porque a gente esquece a humildade. Tem alguém querendo ser um pouquinho mais do que o outro. E aí quando isso acontece, a gente tem problema. E a gente já aprendeu aqui aquele conceito muito precioso, que para nós humildade é não se ofender com nada. Quando a gente aprende que ser humilde é não se ofender com nada, a gente consegue muito bem caminhar um com o outro. E humildade, eu já disse isso aos irmãos, o pastor Rubens fala isso muito comigo, é a única virtude que quando você descobre que a tem, você já não a tem mais. Dia que você descobriu assim: eu sou humilde, você já não é mais humilde. Isso é uma coisa interessante. E é disso que Pedro está dizendo: tenha um coração humilde, não se ofenda com nada. Porque muitas vezes num ciclo de convivência como o nosso, se a gente for levar tudo a sério, se a gente for de fato aonde tem gente, se importar com todas as coisas, que o irmão sentou aqui na cadeira que você está acostumado a sentar, e você chegou e o Tião estava aqui, e se olhou para o Tião e quase disse assim para ele: levanta da minha cadeira, Tião. Não, meu irmão, nós não temos cadeiras marcadas. Numeradas é só lá na Arena do Corinthians, que venderam lá para o pessoal. Aqui nós não temos numerada.
Aqui nós somos todos iguais. Se tu chegou primeiro, tu vai sentar primeiro. Mas são estas coisas que às vezes na nossa vida como igreja, é por isso, irmãos, que nem cadeira aqui em cima a gente tem. Não sei se os irmãos já notaram, porque às vezes essas cadeiras aqui de cima, tem gente que acha que é bom ficar nessas cadeiras. Não, irmãos, nós vamos ficar todo mundo embaixo. É isso que Pedro está dizendo. Nós precisamos de fato amar um ao outro, viver o amor genuíno, porque a humildade vai nos trazer paz. Então Pedro nos ensinou que a gente tem que ter um só coração, um só espírito. Nós temos que amar uns aos outros. Agora olha o verso 9. O verso 9 tem um segredo aqui que Pedro nos ensina. Sabe o que é? Ele vai dizer assim: não retribua o mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Sabe qual a terceira coisa? Sabe qual a terceira coisa que Pedro está nos ensinando? Que nós precisamos aprender, irmãos, a quebrar o ciclo da ofensa. O que é o ciclo da ofensa? Se alguém te tratou mal, não trate mal. Se alguém te insultou, não insulte. Pedro está dizendo que é para a gente quebrar. Me tratou mal, eu não vou tratar mal. Me insultou, eu não vou insultar. Aí Pedro diz assim: ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Nós fomos chamados para abençoar e não para retrucar, irmãos. Mas muitas vezes a gente dá lugar à nossa carne. Irmãos, e a gente retruca, e a gente fala mais alto, e a gente quer discutir. Graças a Deus, irmãos, as nossas assembleias aqui na igreja são pacíficas. Eu já vi a assembleia que eu imagino que Jesus ficou lá do lado de fora da igreja, porque ele não estaria nunca naquele negócio, ele não estaria nunca naquela carnalidade, ele não estaria nunca naquela forma de agir, porque ele nos ensina isso aqui, ó: não retribua o mal com mal, nem o insulto com insulto. Dia que o flamenguista passar porque ganhou o título, te insultar aqui no corredor, tu só assim: eu te abençoo em nome de Jesus, irmão. Faz isso com ele. Dia que ele fizer isso, que ele te insultar aqui, o irmão chegou aqui te insultar, não devolve o insulto não, abençoa ele. Diz assim: meu irmão, vou orar por você, que eu acho que você não está bem. Eu vou orar pela sua vida, eu vou abençoar você. Mas qual é a nossa tendência? A nossa tendência é o quê? Retrucar. Se ele está achando que eu sou crente, mas não sou bobo não. Não é isso, irmãos. Pedro está dizendo o seguinte: ao contrário, retribua com uma bênção. E eu fico imaginando o que estava no coração de Pedro. Pedro esteve com Jesus, e lembra o que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Jesus ensinou no Sermão do Monte o seguinte: muitas vezes vocês ouviram: ame o próximo e odeie os vossos inimigos. Agora eu vos digo: ame o seu próximo e o quê? Não é isso que ele disse não, irmãos. O que ele disse foi o seguinte: ame os seus inimigos e orem por aquele que vos persegue. Sabe por que ele vai dizer amar o próximo? Os coletores de impostos fazem isso. Amar o próximo, gente que não conhece a Deus, ama. Isso aí é fácil. Jesus estava chamando os discípulos para um outro nível na caminhada. Jesus estava dizendo assim: se você amar apenas aquelas pessoas que gostam de você, que recompensa você vai ter com isso? Nenhuma. Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se você cumprimentar apenas os seus amigos, que você vai estar, o que você está fazendo demais com isso? Nada. Jesus estava dizendo que agora, como crente, o nosso caminho é outro. Até os gentios fazem isso, mas o evangelho nos leva para o outro nível. E o evangelho nos leva para dizer, sabe o que? Nós precisamos aprender a amar os nossos inimigos. Nós precisamos aprender a quebrar o ciclo da ofensa. Quando você for ofendido, não retribua. Ore, abençoe. Abençoe quem quer te machucar. Essa pessoa que veio para te machucar, para te ferir, olhe para ela com os olhos de Jesus. Tenha misericórdia dela, ore por ela. Amontou a brasa na cabeça dela. Isso vai ensinar ela a ser crente.
E é isso que Jesus está nos ensinando. Nós não podemos agir nos nossos relacionamentos aqui assim. Aprenda a quebrar o ciclo da ofensa. E eu vou terminar as duas últimas, porque essa quarta aqui nós não podemos terminar o sermão se não passar nela. Verso 10, o que diz aí? Se você quiser desfrutar da vida e viver dias felizes, o que você precisa fazer? Fazer o quê? A gente não quer nem falar alto, irmãos. Quando a gente precisa falar alto, a gente não quer. A gente precisa o quê, irmãos? Refrear. Quer viver dias felizes? Refreia a tua língua. Quer viver dias de paz? Refreia a tua língua. Olha aí o que Jesus está nos dizendo. A maioria dos nossos problemas são fruto da nossa língua, irmãos. Ela vem como um fogo abrasador. E aí, meus irmãos, ao contrário de evitar problemas, nós muitas vezes criamos problemas. E é isso que Pedro está fazendo. Ele busca o Salmo 34 para reforçar o ensino. E ele diz que a nossa santidade, ela precisa mostrar que nós também somos separados no falar. Quer viver dias de paz, quer viver em tranquilidade, refreie a vossa língua, guarde os seus lábios, afaste-se do mal, faça o bem. E aí ele diz assim: busque a paz e se esforce para manter. Não basta só buscar, não. Tem que buscar e se esforçar para manter. Porque às vezes você busca a paz de manhã, você não fala de manhã, mas aí o marido chega e te dá aquele trabalho terrível. E aí você diz assim: de manhã eu aguentei, mas no meio da tarde agora eu vou descontar aquilo que eu não falei de manhã. E aí Pedro está dizendo: o que tu não falou de manhã, tenta manter à tarde, continue a guardar a paz. É isso que Pedro estava dizendo. Não basta só tentar de manhã, não basta só tentar buscar a paz, mantenha ela, busque, esforce para manter. Isso é intencionalidade. E aí é interessante, Pedro vai dizer isso de maneira tão clara, e isso me fez lembrar de um exemplo. O que é buscar manter a paz? O que é refrear a língua? O que é viver desse jeito? Lembra quando os servos de Abraão e de Ló começaram a briga entre eles? O que Abraão fez para resolver o problema? É o seguinte: diga onde você quer ir. Tu vai para cá? Beleza, eu vou para cá. Este exemplo é maravilhoso. E aí Abraão vai dizer assim: para que não haja contenda entre você e eu, porque nós somos parentes chegados, Abraão, ele estava disposto a abrir mão do seu direito para manter a paz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está disposto a abrir mão do seu direito para manter a paz? Vou repetir. É isso mesmo que tu entendeu. Você está disposto a abrir mão do seu direito para manter a paz? Ou você prefere a guerra? Ou você prefere quizumba? Ou você prefere barraco? Ou você prefere briga? Ou você prefere de fato não refrear a língua? E aí quando você abre a boca você fala maldades. Busque a paz e esforce para mantê-la. E aí Pedro termina acabando com a gente. Ele diz assim, verso 12: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para os seus corações. O Senhor, porém, volta o rosto para aqueles que praticam o mal. Pedro nos ensinou que a gente deve ter um só espírito. Pedro nos ensinou que a gente deve amar o outro. Pedro disse que a gente tem que quebrar o ciclo da ofensa. Pedro nos ensina que a gente tem que controlar a nossa língua e buscar a paz. Mas Pedro termina dizendo o seguinte: Deus, Ele está observando tudo isso. Olha como é que ele termina: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Pedro está dizendo assim: Deus está vendo o que você está fazendo.
Tu acha que Deus não está vendo? Tu acha que quando você fala mal de alguém por trás, ainda diz que está pedindo oração? Que tem gente que é assim, doido para fazer uma fofoca e diz assim: eu vou fazer um pedido de oração. Mas a irmã não conta não. O irmão não conta não. Se é só um pedido de oração. Pedido de oração nada, tu queria era falar da vida dele. Às vezes tu nem orou por aquilo, tu nem gastou tempo em oração, tu não gastou um milímetro em oração, mas tu quer contar para os outros o que aconteceu. E aí, como tu não tem coragem de contar, tu fala assim: olha, ô irmão Tião, eu quero te fazer um pedido de oração. Rapaz, tu não sabe o que está acontecendo. Aí tu chega, já regozija assim com a desgraça do outro. Você não está pedindo oração nada, tu não orou nada. Se tu quisesse orar, tu tinha levantado de madrugada e orado por aquela circunstância. Tu não ia pedir alguém para orar não, tu ia orar primeiro. No fundo, tu queria era o quê? Contar. Quantas vezes a gente não se presta a isso? Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: Deus está vendo isso. É isso que o texto está dizendo. Deus está vendo, Deus está vendo. E mais, Deus vira o rosto para quem pratica estas coisas. É isso que o texto acabou de dizer. Eu e você podemos até não concordar, mas o texto diz assim: o Senhor volta o rosto contra quem pratica o mal. Deus vira o rosto para o fofoqueiro. Deus vira o rosto para quem faz contenda. Deus vira o rosto para quem fala mal dos outros. Deus vira o rosto para quem gosta de contar da vida dos outros, falando que é motivo de oração. Vou até ligar para fulano para pedir oração. Não, vai ligar para fofocar. Deus vira o rosto para isso, irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz e fazer o quê? Se esforçar para mantê-la. O Senhor está dizendo para nós que nós precisamos, meus irmãos, cuidar dos nossos relacionamentos. Eu queria pedir que você ficasse de pé. Se você não pegou os elementos da ceia, hoje tem a ceia do Senhor. Mansuane vai levar até você. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Como é que você trata os relacionamentos na igreja? Como é que você trata? Como é que você trata estas coisas? Você tem quebrado o círculo da ofensa? Você consegue entender isso? Como é que você trata isso, meu irmão? Como é que você trata os seus relacionamentos? Você assume suas responsabilidades? Ou você sempre que essas questões você bota a culpa no outro? É isso que Pedro está dizendo. Nós precisamos, meus irmãos, ter paz nos nossos relacionamentos. Nós precisamos orar. Quando alguém chegar assim: irmão, eu vim aqui te contar um negócio. Sabe qual é a melhor maneira? E aí eu vou terminar dizendo isso. Sabe por que existe o fofoqueiro? Porque quem tem ouve. Vou repetir. Você sabe por que existe quem fala estas coisas? Porque existe quem ouve. Então quando alguém chegar e dizer assim: ô Rodson, eu vim aqui te contar um negócio. Aí você pergunta assim para essa pessoa: meu irmão, o que você veio me contar, eu posso chamar lá essa pessoa para você contar diante dela? Eu posso pedir para que ela venha com você? Nós dois, você quer ajudar ela mesmo? Vamos o seguinte, vamos nós dois sentar com ela e conversar. Porque quando a pessoa diz assim: pastor, não posso. Não, você não está querendo ajudar não. Se você quisesse ajudar, você estaria disposto a chegar diante dela. Se você a ama, você estaria disposto a chegar diante dela e dizer assim: meu irmão, isso aqui é assim mesmo, isso aconteceu. Eu quero perguntar para você, que é a pessoa. Não vou perguntar para ninguém não, vou perguntar para você. Só que às vezes a gente não faz isso. Aí quando você ouve, você está dando lugar. Só existe quem fala, porque existe quem ouve. Curva a sua cabeça. Eu queria que você pudesse nesse momento pensar sobre isso. Eu queria que você pudesse neste momento pensar: como é que estão os seus relacionamentos? Como é que você trata os seus relacionamentos? Como é que você tem tratado a sua vida com os irmãos? Você é daqueles que fala por trás? Você é aquele que fala por trás do seu líder? Você é aquele que faz comentários maldosos? Meu irmão, Deus vai virar o rosto para você.
É isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo que você não foi chamado para isso. Ele está dizendo que você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para trazer palavras de bênçãos. Você foi chamado para ser instrumento de abrir a sua boca para abençoar pessoas. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Olha o que Pedro vai dizer. Vou ler mais uma vez o texto. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribua o mal por mal, insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que eu chamei vocês. Retribua com bênçãos. E se você quiser desfrutar a vida e viver dias felizes, dias alegres, quem aqui quer desfrutar a vida e viver dias alegres? Levanta a sua mão. Olha o que a Bíblia diz: refreia a língua. Refreia a sua língua. Não fale maldades. Não diga mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Sabe por quê? Jesus está vendo tudinho. Eu me lembro que quando a gente era criança, quando você fazia alguma coisa que alguém estava duvidando, para você autenticar que aquela sua palavra era verdadeira, você falava assim: Igor, Jesus está vendo. Não era assim que a gente usava a expressão? Deus está vendo. Quando você falava assim, Deus está vendo, era mais ou menos assim: isso é verdade. Não era esse sentimento que Deus está vendo. Deus está vendo, hein? Irmão, Deus está vendo, hein? É isso que a Bíblia está dizendo. Deus está vendo, hein? Ele está vendo. Ele enxerga o nosso dia a dia, como a gente age.